Vibe Mundial FM. Então, o que eu quero falar hoje é sobre amor. Na verdade, sobre paixão, que muitos confundem com amor, né? A primeira coisa que você deve fazer quando se vê apaixonado por alguém é se perguntar se é recíproco. Se é correspondido da mesma forma, então maravilha, tá tudo certo. Faz parte do instinto humano primitivo a paixão, a preservação da espécie humana. E é por isso que ficamos cegos de paixão. Porque se a gente for pensar muito, pode ser que desista da ideia de se relacionar e vamos dar atenção a outros instintos também de preservação. Mas hoje em dia não é mais necessário se deixar levar apenas pelo desejo de conquistar o outro. Muitas coisas devem ser levadas em consideração quando se trata de relacionamento. Contudo, o que acontece na realidade é que muitas pessoas ainda se deixam levar pelo instinto e têm grandes complicações emocionais e desequilíbrios, puramente pela falta de inteligência emocional nas relações. Se você por algum motivo se vê nesse momento, nessa situação de paixão, é muito importante investigar e trabalhar efetivamente para retomar o equilíbrio tão necessário nessas circunstâncias. Tem pessoas que passam muitos anos sob influência dessa cegueira emocional, que pode gerar consequências desastrosas que poderiam ser evitadas com um efetivo acompanhamento terapêutico. Por exemplo, teve o caso de uma senhora que havia passado em um centro espírita e o guia falou para ela que o marido dela ia voltar. Ela esperou 10 anos que o marido voltasse, mesmo sem ter nenhum contato com ele. Ele havia mudado para a cidade do Espírito Santo, mas ela se apegou a essa previsão e não conseguiu seguir a vida dela, né? Atormentada pela ideia cega de uma solução que dependia totalmente de um fator externo, principalmente do outro, né? O mais impressionante é que o que estimula a paixão é justamente o desafio. Quanto mais difícil de conseguir, mais apaixonado fica. O ser humano tem por instinto também a conquista. E algumas pessoas são ainda mais desafiadoras, que quando conquista, perde o interesse e logo parte para um novo desafio de conquistar outra pessoa. Vocês devem saber muitos casos desse tipo. Minha avó, a mãe do meu pai, há cerca de 60 anos atrás, linda, nova, descendente de italianos, foi se apaixonar pelo meu avô, paraibano, chucro, o único que não dava bola para ela. O universo parece que já estava dando sinal, mas aí, né, ela conquistou, se casaram e tiveram 7 filhos. E aí o meu avô deixou ela para viver com uma prostituta de 15 anos e com ela teve mais 3 filhas. Minha avó ficou destruída, né, não aceitava o que aconteceu e anos depois descobriu um câncer de mama fulminante em estágio terminal e veio a falecer com 51 anos de idade. Quando ela descobriu a doença, começou o tratamento na época, não tinha os recursos que a gente tem hoje, né, de químio mais leve, era muito agressiva, caiu o cabelo, ela sofreu muito e foi embora muito rápido, né? Então, a gente imagina que na época ela não tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? Não havia entendimento do que temos hoje sobre vínculo kármico, lei de causa e efeito, autoajuda, perdão, Ho'oponopono, não havia terapia à disposição, né? Imagina se a minha avó pudesse ter a oportunidade de conhecimento que temos hoje, se eu pudesse conversar com ela e dizer o quanto ela foi guerreira, que cuidou dos 7 filhos sozinha e não precisou do meu avô para nada, o quanto me orgulho dela e quanta cura há dentro de nós quando há entendimento e quando perdoamos a nós mesmos verdadeiramente. Hoje, você que está ouvindo a sintonia aqui da Rádio Mundial sabe que somos beneficiados por infinitas possibilidades de libertação. Nada justifica hoje sofrer por paixão. Não cabe autossabotagem, dependência emocional, desequilíbrios energéticos, relacionamentos tóxicos, paixões doentias. Não precisamos hoje esperar que o outro venha nos completar, né? Sabemos que precisamos ser inteiros. Nossa geração anterior, né, tinha a mulher num papel submisso de dona de casa para cuidar da família e raramente as mulheres podiam estudar e trabalhar. Mas estamos ainda presos ao príncipe encantado que vai suprir todas as nossas carências e quando a mãe, por exemplo, não se vê correspondida do amor, inconscientemente coloca todas as suas expectativas no filho, né? E esse filho se torna dependente do amor perfeito dessa mãe e direciona e não consegue seguir a vida
não consegue assumir compromissos de um relacionamento, porque a mulher que ele arruma nunca é tão perfeita como a mãe. Isso é totalmente inconsciente, né? E acaba, muitas vezes, voltando para casa. Exemplo de jovens de 40 anos ou mais, que continuam morando com os pais e não conseguem construir a própria vida, né? E quantas mulheres esperam atitudes de um homem desse tipo, que está preso na síndrome de Peter Pan? O caso da mulher que engravidou de gêmeos, de um homem que não dava conta nem dele mesmo e buscando a atenção dele, apaixonada, levada pelo estímulo do desafio, teve mais uma filha. Acabou tendo que assumir sozinha a criação das filhas, gerando, né, um ambiente de rejeição a essas crianças. Elas vão sentindo essa dor da mãe, né? E desprezadas, aceitando qualquer coisa para se sentir pertencente, buscando aquele amor que não receberam na vida, estão sempre na falta, né? Por essas e outras situações que mulheres acabam se submetendo também de forma inconsciente a anos e anos de maus tratos, em relacionamentos abusivos que diminuem perante traições, né, se diminuem perante essas traições e aceitam um pouco. Às vezes a gente olha de fora e não consegue entender, né, mas tem todo esse histórico, né, e é como se ainda a gente acreditasse no mito da cara metade de Platão, né? Muita gente conhece esse mito, mas Platão escreveu 300 anos antes de Cristo essa história, né, que então tem mais de 2.300 anos, que conta que os seres humanos, né, então ele contou essa história fazendo uma analogia ao amor perfeito. Então os seres humanos eram completos, com 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, mas por uma punição de Zeus, né, na mitologia grega, foram cortados ao meio e condenados a procurar a vida inteira pela cara metade, só para assim voltar a ser completos. Então a gente continua ainda sob efeito, né, dessa energia de procurar a cara metade e esquecemos de ser completos, né? Nas paixões, estamos inclinados a buscar o outro como complemento. Vibe Mundial.